Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre a indicação de Gabriel Galípolo para presidir o Banco Central a partir de janeiro de 2025. O atual diretor de política monetária do BC já era o principal cotado ao cargo, e agora, se aprovado em uma sabatina no Senado, o Galípolo vai ser o primeiro presidente da autoridade que iniciou o mandato sob a Lei de Autonomia. É uma mudança relevante para a história da política monetária brasileira. Mas quais vão ser os desafios para a nova composição do BC? E por que, na nossa visão, o caminho parece aberto para a retomada dos cortes da Selic em 2025? No episódio de hoje, a gente vai responder essas perguntas e a gente vai falar também sobre os novos dados da inflação nos Estados Unidos e na Europa. A gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela fala sobre como o mercado se movimentou em agosto, quando ficou mais claro para os investidores que o corte de juros nos Estados Unidos realmente deve acontecer daqui a 2 semanas. Eu sou a Marina Rapa. E eu sou a Thaís Andrea, e hoje é dia 2 de setembro de 2024. Vamos lá? Na semana passada, o governo indicou oficialmente Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Para assumir o posto em 1º de janeiro do ano que vem, ele deve ser sabatinado pelo Senado, o que deve acontecer nas próximas semanas. Tudo indica que o Galípolo vai ser o primeiro chefe do BC nomeado já sob a vigência da Lei de Autonomia do Banco Central. Aprovada em 2021, essa lei determina que o presidente do BC deve ter um mandato de 4 anos, e esse mandato é intercalado com o do presidente da República. Antes, o chefe do executivo tinha liberdade para trocar o comando do Banco Central a qualquer momento. Agora, a lei de autonomia exige a alternância nas indicações feitas para a autoridade monetária. Na nossa visão, essa alternância é positiva, porque ela diminui as incertezas em momentos de transição política. Além de Galípolo, o governo deve indicar mais 2 diretores para o BC. Isso significa que em 2025 serão 5 membros no Comitê de Política Monetária, o Copom, indicados pelo atual presidente e 4 indicados em governos anteriores. Então, com a composição renovada, quais devem ser os desafios para o Banco Central? A autoridade vai precisar ajustar as velas da política monetária para os próximos anos, considerando o quadro de economia brasileira crescendo em bom ritmo e o quadro de inflação ainda acima da meta. É claro que o PIB aquecido e o desemprego baixo são ótimas notícias para o país, mas elas podem ser um desafio para a inflação. As expectativas dos analistas de mercado ainda apontam para uma inflação acima da meta de 3%, até onde se pode enxergar no horizonte. Os números do Boletim Focus, que é elaborado com base nas projeções de mais de 100 instituições financeiras, esses números mostram uma previsão de IPCA em 4,26% para 2024, em 3,92% em 2025 e 3,6% em 2026. Por isso, a gente acredita que o maior desafio do Banco Central vai ser reconduzir os preços para a meta de 3%, compromisso que tem sido reafirmado por diversos membros da autoridade, inclusive por Gabriel Galípolo. A gente acredita que os juros brasileiros devem ficar estáveis em 2024, ainda que exista alguma chance de um breve ciclo de alta neste ano. Em 2025, o BC deve retomar cortes graduais da Selic, levando a taxa para 9% ao final do ano. Vale dizer que esse é um patamar de juros que a gente considera ainda restritivo. Mas o que isso significa, né? A política monetária restritiva é aquela que tem efeito de esfriamento sobre a economia. Ou seja, apesar da possível queda da Selic em 2025, a taxa vai continuar em um nível que desestimula o crédito, o consumo e a circulação de dinheiro na economia. Para nós, a margem de manobra, que é a margem aberta para o Banco Central levar a Selic de 10,5% para 9%, essa margem é pequena e deve surgir principalmente por causa das condições mais favoráveis no exterior. É esperado um ciclo de corte de juros nos Estados Unidos começando a partir de setembro. A gente, inclusive, vai falar melhor sobre isso adiante. Toda vez que o Banco Central da maior economia do mundo flexibiliza a política monetária, os países emergentes enfrentam uma maré favorável. Isso acontece porque os juros globais e o próprio dólar tendem a perder força. Com juros americanos em queda, os investimentos nos Estados Unidos ficam menos atrativos. Parte dos investidores pode deixar essas aplicações para buscar retornos maiores em ativos e mercados mais arriscados como o Brasil e outros países emergentes. O quadro de dólar globalmente mais fraco significa que a inflação brasileira pode ter um alívio.
Além disso, juros mais baixos no exterior contribuem para que não haja uma saída de recursos do Brasil quando a Selic começar a cair. Nesse caso, o esforço do Banco Central para levar o IPCA para a meta pode ficar menor. No entanto, o cenário de uma Selic em torno de 7,5%, que representaria uma política monetária neutra, esse cenário só será possível com a convergência da inflação para a meta de 3%. A gente não vê por hora esse cenário. Agora a gente vai para os Estados Unidos. Por lá, a inflação segue controlada. Pelo menos é o que mostra o Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCI. Essa, aliás, é a última divulgação do PCI antes da reunião do Federal Reserve, o Banco Central Americano, daqui a pouco mais de 2 semanas. No acumulado dos 12 meses até julho, o núcleo do PCI, que exclui itens mais voláteis, esse núcleo ficou em 2,6%. É esse o indicador que o Fed observa de perto para medir o andamento da inflação. E mesmo que o PCI ainda esteja acima da meta de 2%, a tendência é de desaceleração da inflação. Os preços de serviços estavam mais persistentes e agora estão esfriando. Então, os números do índice devem aumentar a convicção do Fed para abater o martelo sobre o início do corte de juros. Recentemente, o Jerome Powell, presidente da autoridade americana, falou exatamente o que muitos investidores queriam ouvir. Ele disse que chegou a hora de ajustar a política monetária. A gente acredita que a desaceleração dos preços e o aumento no desemprego observados até aqui abrem espaço para corte de juros pelo Fed já em setembro. O mais provável é uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa americana, mas se a taxa de desemprego subir mais, a gente acredita que um primeiro corte de meio ponto percentual pode acontecer. Os novos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que vão ser divulgados no fim dessa semana, devem ajudar a prever os possíveis passos do Fed. Continuando o assunto da inflação, mas agora a gente vai falar de Europa. A inflação da zona do euro está desacelerando. No acumulado em 12 meses até agosto, o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, esse índice registrou alta de 2,2% ante 2,6% em julho. O núcleo do CPI, que exclui itens mais voláteis, esse núcleo recuou de 2,9% para 2,8%. Apesar da moderação, o índice permanece acima da meta do Banco Central Europeu de 2%. E com essa acomodação lenta do núcleo da inflação, membros do BCE mostram alguma divergência quanto à trajetória de redução dos juros. Enquanto alguns membros sugerem um novo corte em breve, outros ainda querem ganhar mais confiança no esfriamento dos preços. Considerando a perda de força da atividade econômica e a desaceleração da inflação em curso, a gente acredita que o BCE deve seguir cortando os juros nos próximos meses. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. A Marina começa nosso papo hoje fazendo um balanço dos mercados americanos em agosto. Foi um mês super importante porque, finalmente, e depois de muita expectativa, sinais mais concretos do corte de juros nos Estados Unidos ficaram em evidência. Como será que os mercados reagiram a isso? A Marina explica. Esse último mês e meio foi um período um pouco caótico para os mercados. Desde metade de julho até mais ou menos dia 6 de agosto, enfrentamos a maior correção do ano para as ações. Mas já no final de agosto, os retornos estavam bem melhores. O mercado se recuperou ao longo do mês de agosto, né, impulsionado por dados econômicos que indicam que a economia americana está desacelerando aos poucos, mas continua saudável. E, além disso, o mercado está antecipando o primeiro corte de juros do Fed em setembro, né, um movimento que poderia ser positivo para os ativos de risco, né, renda fixa, renda variável também, desde que a economia se mantenha sólida. Então, vimos que as ações dos Estados Unidos subiram cerca de 1,4% em agosto e acumulam uma alta de 18% no ano. A maioria dos setores apresentou retornos positivos em agosto, com exceção da tecnologia, que permaneceu estável. Vimos retornos significativos nos setores de bens de consumo, de saúde, de bancos também. Então, a gente vê que esse movimento se transformou em um rally muito mais amplo à medida que o mês avançava, uma tendência que a gente vem ressaltando aqui, antecipando ao longo do ano, né? Os retornos se ampliando além do setor de tecnologia. Então, vale ressaltar que estamos a menos de 3 semanas do primeiro corte de taxa de juros pelo Fed, o Banco Central dos Estados Unidos.
Devido a isso, tivemos movimentos bem grandes nos rendimentos de títulos de tesouro de curto prazo. Então, a gente viu o rendimento, né, os yields do título de tesouro de 2 anos caindo cerca de 36 pontos base em agosto. E isso é normal, né? Os títulos de tesouro de curto prazo são mais sensíveis às expectativas de cortes de taxas, o que explica, né, essa rápida queda da parte mais curta da curva. Já na parte mais longa, os rendimentos também caíram, mas de forma menos acentuada. Feito o balanço de agosto, a Marina conta como os dados mais recentes da economia americana estão sendo recebidos pelos investidores. Os últimos números divulgados tranquilizam, em certa medida, quem estava preocupado com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Vamos ouvir o que a Marina fala sobre isso. À medida que encerramos o mês, os dados econômicos estão parecendo um pouco melhores para os Estados Unidos, como mencionei. Isso acalmou um pouco as preocupações que pudesse ter uma recessão iminente. E o consumo, né, continua robusto e a gente vê também que a inflação está gradualmente continuando, né, essa queda em direção à meta de 2% do Banco Central. Mas continuamos observando uma desaceleração no momento do mercado de trabalho. E o Fed agora está muito mais focado nesse aspecto do seu mandato. E o Fed quer evitar o risco de uma desaceleração mais rápida do mercado de trabalho. Por isso é bem importante que o Fed comece esses cortes de taxa de juros em breve. O que chamou a nossa atenção na semana passada, em termos de dados econômicos, foram os pedidos de auxílio-desemprego e o PIB. Pelo lado dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego, é um dado que sai cada semana, eles ficaram um pouco abaixo do consenso, um nível bem saudável de 231 mil, né? Esse é um patamar que ficou inalterado ao longo desse último ano, então boas notícias. E do lado do PIB, a segunda estimativa do PIB do segundo trimestre mostrou um aumento de 3% anualizado, 20 pontos base acima da primeira leitura, né? Ainda impulsionado por maiores gastos dos consumidores. Então, como um todo, economia ainda com dados relativamente saudáveis. Agora, para a reunião do Fed em setembro, as expectativas do mercado permanecem inalteradas. Os investidores estão precificando uma probabilidade de 100% de um corte de juros em setembro, com uma chance de 50% de que seja um corte de 50 pontos bases. Vamos ter que esperar para ver. Bom, a gente vai esperar para ver, mas como será que os investidores podem se preparar para esse grande ponto de virada, que vai ser o primeiro corte de juros nos Estados Unidos desde 2020? A Marina dá algumas dicas. O primeiro ponto, algo que realmente é a chave, seria estender a duração e começar a pensar em todas essas alocações de renda fixa na carteira. Isso é muito importante, já que muitos investidores têm muita exposição agora a certificados de depósito de curto prazo, mas devemos buscar exposição à renda fixa de prazos mais longos e capturar os bons rendimentos, esses yields altos, enquanto ainda temos essa oportunidade, pois provavelmente no futuro os rendimentos de renda fixa vão estar mais baixos, né? Então também lembrar de ficar alocados em todo o universo de renda fixa, aproveitando essa chance que temos agora. E do lado de renda variável, continuamos favorecendo empresas de qualidade, principalmente do tamanho de grande capitalização, e esperando, né, que os crescimentos, os lucros das empresas continuem se expandindo além das magníficas 7, né? Mais oportunidades além dos setores de tecnologia. Então, realmente, já passou da hora dos investidores ajustarem seus portafólios, posicioná-los adequadamente para os cortes de juros, que o mercado espera que já finalmente vão começar em apenas 3 semanas. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 3 de setembro, o IBGE divulga o PIB brasileiro do segundo trimestre de 2024. A gente espera um crescimento de 1,2% da economia em relação ao trimestre anterior, puxado principalmente pela indústria e serviços. Na quarta-feira, 4 de setembro, sai o resultado da Pesquisa Industrial Mensal de julho do Brasil. A gente projeta uma leve alta no mês, puxada pela indústria extrativa. Na quinta-feira, a gente acompanha os dados do ISM de serviços dos Estados Unidos de agosto. O ISM é uma pesquisa feita com gerentes de compras que ajuda a entender como anda a atividade econômica, neste caso, no setor de serviços. E para fechar a semana, na sexta-feira, saem os dados do relatório de emprego dos Estados Unidos. A gente acredita que o mercado de trabalho vai continuar esfriando. O importante vai ser observar se a taxa de desemprego vai continuar subindo, como a gente já falou aqui, e se isso acontecer, vai ser importante ver em qual ritmo ela vai subir.
Se você quer entender melhor a importância desses números do mercado de trabalho americano, eu recomendo que você escute o nosso episódio 122. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você está nos ouvindo e quer compartilhar com a gente o que achou, é só escrever na nossa caixa de perguntas que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify ou ali no campo de comentários do YouTube. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Varenga e Marina Rapa. A edição de som e parceria de locução hoje ficou com a Thaís Andréa. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais com a Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!